uma boxeadora arrogante obrigou uma jovem negra venezuelana a lutar para humilhá-la. Então aconteceu o impensável. "Vejam só o que temos aqui", zombou Victoria Sterling, apontando para a jovem de 18 anos que acabara de entrar na academia de elite de Manhattan. Parece que alguém se perdeu no caminho da academia popular. O som dos golpes nos sacos de boxe cessou abruptamente. Todos os olhares se voltaram para Keisa Campbell, que segurava uma bolsa esportiva gasta e usava tênis rasgados. Sua pele escura contrastava com a imaculada brancura do ambiente exclusivo, onde as mensalidades custavam mais que o salário mínimo de 3 meses. Victoria Sterling, campeã mundial de boxe feminino por 2 anos consecutivos, era conhecida não apenas por seus punhos letais, mas por sua língua ainda mais afiada. Aos seus anos, havia construído uma carreira baseada em provocações nas redes sociais e declarações polêmicas que geravam milhões de visualizações. Sua última publicação no Instagram já tinha 500 mil de curtidas. Uma foto dela flexionando os músculos com a legenda: "Quando você é naturalmente superior, não precisa fingir igualdade." "Desculpe", murmurou Keisa, conferindo o endereço em seu celular quebrado. "Achei que aqui era o programa de bolsas para jovens." A risada de Victoria ecoou pela academia como uma sirene irritante. "Programa de bolsas, querida. Este não é um lugar para projetos sociais. Aqui treinamos atletas de verdade, não experimentos de inclusão." Keisa Campbell havia chegado aos Estados Unidos há apenas 6 meses, trazendo consigo os sonhos de uma família venezuelana que tinha economizado até o último centavo para lhe dar uma oportunidade. Trabalhava 16 horas por dia limpando escritórios para pagar um quarto compartilhado com outras 3 pessoas no Bronx. O programa de bolsas era sua única oportunidade de treinar em um lugar decente. "O programa existe", disse uma voz firme. Tom Rodrigues, treinador veterano e proprietário da academia, saiu de seu escritório com uma pasta na mão. "E Keisa Campbell está na lista de aprovados." Victoria revirou os olhos de forma dramática. "Sério, Tom? Você vai transformar meu lugar de treinamento em uma ONG? Meus patrocinadores não vão gostar nada." "Seus patrocinadores pagam pelos resultados, não pela sua opinião sobre quem treina aqui", respondeu Tom secamente, mas Victoria não havia terminado. Ela se aproximou de Keisa com um sorriso que parecia mais uma ameaça. "Sabe de uma coisa? Já que você quer tanto treinar com os grandes, que tal testarmos se você realmente merece estar aqui?" A academia ficou em silêncio absoluto. Todos sabiam o que ia acontecer. "Uma luta amigável", continuou Victoria, saboreando cada palavra. "Você contra mim. 3 rounds. Se você aguentar, fica. Se não..." Fez um gesto desdenhoso com a mão. Keisa sentiu o peso de todos os olhares. Sabia que era uma armadilha, uma humilhação pública projetada para quebrar seu espírito antes mesmo de começar. Mas havia algo em seus olhos, uma chama que Victoria não soube identificar, que permaneceu inabalável. "Aceito", disse Keisa com calma. Victoria franziu a testa, esperando lágrimas ou súplicas. "Tem certeza? Porque quando eu terminar com você, vai se perguntar se vale a pena sonhar tão alto." "Tenho certeza", repetiu Keisa, e pela primeira vez desde que havia chegado, sorriu. O que Victoria Sterling não sabia era que estava prestes a descobrir por que nos bairros pobres de Caracas, Venezuela, Keisa Campbell era conhecida por um apelido muito específico: Lightning, o relâmpago. E como todo relâmpago que se preze, ela só mostrava seu verdadeiro poder quando chegava a tempestade. Enquanto Victoria já planejava como transformar a humilhação em conteúdo viral para suas redes sociais, Tom Rodrigues observou o brilho decidido nos olhos de Keisa e sentiu um arrepio familiar,
O mesmo que sentia quando reconhecia um talento verdadeiramente especial, disfarçado de aparente vulnerabilidade. Se esta história de preconceitos e determinação te emocionou, não esqueça de se inscrever no canal, porque o que aconteceu nesses 3 rounds foi tão inesperado que até hoje as pessoas se perguntam como uma jovem comum do Bronx conseguiu reescrever as regras de um esporte dominado pela elite. A notícia da luta amigável se espalhou pela academia como pólvora. Em menos de 1 hora, vários boxeadores, treinadores e até alguns jornalistas esportivos já estavam a caminho. Victoria Sterling contra uma desconhecida venezuelana prometia ser o tipo de entretenimento cruel que as redes sociais adoram consumir. 3 rounds, luvas de 16 onças, estabeleceu Tom Rodrigues, tentando minimizar o massacre anunciado. Sem apostas, sem transmissão ao vivo, apenas um combate de treino. Victoria soltou uma gargalhada. Tom, relaxa. Vai ser rápido. Provavelmente nem chega ao 2º round. Ela já estava gravando stories no Instagram, narrando para seus 2 milhões de seguidores. Gente, vocês não vão acreditar no que está acontecendo aqui. Uma garota qualquer quer me desafiar. Vou dar uma lição de humildade que ela nunca vai esquecer. Os comentários começaram a chover. Destrua ela, Victoria. Essas pessoas precisam saber qual é o lugar delas. Mostre a elas por que você é a rainha. Enquanto Victoria se deleitava com a atenção, Keisa se dirigiu em silêncio ao vestiário. Suas mãos não tremiam. Nunca tremiam antes de um combate, mas seu coração batia forte em uma mistura de raiva controlada e memórias dolorosas que tentava manter enterradas. Tom a seguiu. Keisa, você não precisa fazer isso. Sei que o programa de bolsas é importante, mas não vale a pena se machucar por causa da arrogância dela. Não vou me machucar, respondeu Keisa com calma, experimentando as luvas emprestadas. Ela é campeã mundial há 2 anos. Tem técnica profissional, poder de nocaute e experiência. E eu tenho algo que ela nunca terá, interrompeu Keisa, olhando diretamente nos olhos do treinador veterano. Tom franziu a testa. E o que seria isso? Fome. A palavra ecoou no modesto vestiário. Tom Rodrigues havia treinado centenas de atletas ao longo de 30 anos, mas raramente tinha ouvido essa palavra pronunciada com tanta convicção. Havia algo nos olhos de Keisa, uma intensidade que ele só havia reconhecido nos verdadeiros predadores do ringue. Me diga uma coisa, disse Tom, sentando-se ao lado dela. Por que você aceitou? Por que não ignorou as provocações dela? Keisa fechou os olhos por um momento. As memórias voltaram como uma torrente. As ruas de Caracas, os gritos de sua mãe implorando para que ela parasse de lutar. A sensação dos punhos conectando com precisão cirúrgica, o apelido Lightning sussurrado com medo e respeito nos bairros pobres. Porque eu já vivi essa história antes, disse finalmente. Pessoas como Victoria acreditam que podem nos quebrar com palavras, com desprezo, com a certeza de que somos inferiores, mas se esquecem de algo importante. O que seria? Quem cresce lutando para sobreviver não luta apenas por esporte, luta por existir. Tom sentiu um arrepio percorrendo sua espinha dorsal. Havia algo profético nessas palavras, como se Keisa estivesse revelando não apenas sua motivação, mas profetizando o destino de Victoria. Lá fora, Victoria continuava sua atuação para as câmeras dos celulares. Olhem só o que essa garota está usando, zombou apontando para os tênis rasgados de Keisa que haviam ficado no vestiário. Aposto que ela nunca pisou em um ringue de verdade. Provavelmente aprendeu a boxear assistindo o YouTube. As risadas ecoaram por toda a academia, mas alguns dos boxeadores mais experientes permaneceram em silêncio. Havia algo na postura de Keisa, na forma como ela havia aceitado o desafio sem hesitar, que despertava uma cautela instintiva.
Marcus Williams, um ex-campeão peso médio que agora treinava na academia, sussurrou para seu parceiro de treino: "Cara, não sei. Já vi essa calma antes. Às vezes os mais quietos são os mais perigosos." Victoria, no entanto, estava absorta demais em sua própria arrogância para perceber os sinais de alerta. "Sabe qual é o problema das pessoas dos países do terceiro mundo?" Continuou se dirigindo às câmeras. "Confundem desespero com habilidade. Acham que só porque a vida é dura, automaticamente sabem lutar." Keisa saiu do vestiário nesse exato momento, vestida com shorts simples e uma camiseta regata que revelava braços surpreendentemente definidos para alguém que supostamente nunca havia treinado seriamente. Seus movimentos eram fluidos, econômicos, como os de um felino se preparando para atacar. "Pronta para aprender?" perguntou Victoria com sarcasmo. "Sempre", respondeu Keisa. O que Victoria Sterling não sabia e nunca poderia imaginar era que Lightning Campbell havia começado a lutar aos 8 anos nas ruas de Caracas, não por esporte ou diversão, mas porque era isso ou morrer de fome. Aos 12 anos já derrotava garotos 3 anos mais velhos que ela em lutas clandestinas que lhe proporcionavam dinheiro suficiente para que sua família sobrevivesse mais uma semana. Aos 16 anos, havia se tornado uma lenda local, não por sua brutalidade, mas por sua capacidade sobrenatural de antecipar movimentos e contra-atacar com a precisão de um raio. Daí o apelido que carregava como uma cicatriz de honra. Quando finalmente conseguiu o visto para os Estados Unidos, jurou a si mesma que nunca mais pisaria em um ringue. Mas algumas promessas são feitas para serem quebradas quando a dignidade está em jogo. Tom ajustou as luvas de Keisa e notou algo que o surpreendeu. Suas mãos estavam perfeitamente relaxadas, mas seus músculos tinham a densidade de alguém que havia treinado a vida toda. "Keisa, posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "De verdade, você nunca lutou antes?" Keisa sorriu pela primeira vez desde que havia chegado à academia. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que guardava segredos capazes de reescrever toda aquela situação. "Defina lutar", respondeu. Nesse momento, enquanto Victoria continuava com sua atuação para as redes sociais e os espectadores apostavam mentalmente quanto tempo a amadora aguentaria de pé, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Porque às vezes, quando subestimamos alguém baseados em aparências e preconceitos, descobrimos que os verdadeiros predadores são precisamente aqueles que aprenderam a camuflar sua força até o momento exato de revelá-la. Enquanto Victoria Sterling continuava sua campanha de humilhação nas redes sociais, já havia publicado 17 stories zombando da novata venezuelana. Algo completamente diferente estava acontecendo nos bastidores da academia. Tom Rodrigues havia decidido investigar mais sobre Keisa Campbell. 30 anos treinando boxeadores lhe haviam ensinado que a verdadeira força raramente grita, e havia algo naquela jovem que desafiava toda lógica. Suas mãos não tinham calos de iniciante, seus reflexos eram rápidos demais, e acima de tudo, sua calma era antinatural para alguém prestes a enfrentar uma campeã mundial. "Keisa", chamou Tom quando ela terminou de ajustar as luvas. "Pode fazer alguns movimentos básicos só para eu avaliar seu nível?" O que aconteceu nos 5 minutos seguintes fez Tom questionar tudo o que acreditava saber sobre talento inato. Keisa se movia pelo ringue com uma fluidez que parecia desafiar a gravidade. Seus golpes no saco de pancadas tinham uma precisão cirúrgica que ele só havia visto em lutadores com décadas de experiência. "Meu Deus", murmurou Tom para si mesmo. "Quem é essa garota realmente?" Nesse momento, a porta da academia se abriu e entrou alguém que fez Keisa paralisar completamente. Era Winston Campbell, um homem de 50 anos com cicatrizes nas mãos e olhos que haviam visto muito. Seu tio, que havia voado de Miami assim que soube da luta
Lightning, disse Winston simplesmente. O apelido ecoou na academia como um tiro. Alguns dos boxeadores mais veteranos franziram a testa como se tentassem lembrar onde haviam ouvido esse nome antes. Tio Winston, o que você está fazendo aqui? Perguntou Keisa, com a voz traindo-a pela primeira vez. Vim ver se minha sobrinha perdeu completamente a cabeça, respondeu em inglês com um forte sotaque venezuelano. Achei que tínhamos concordado que aqueles dias haviam ficado no passado. Tom se aproximou intrigado. Vocês se conhecem? Winston olhou para Tom com a expressão de alguém que decide quanto da verdade revelar. Conheço essa menina desde que tinha 8 anos e posso garantir que Victoria Sterling não faz ideia do que está prestes a enfrentar. Enquanto essa conversa acontecia no canto do ringue, Victoria estava do outro lado da academia, gravando mais conteúdo para o TikTok. Gente, olhem só, sussurrava para a câmera. Ela trouxe a família para ver como é humilhada. Que lindo, né? Vão ter muito o que consolar depois. Os comentários em suas publicações haviam disparado. Victoria vai destroçar essa garota. Ensine a ela que não se mete com os americanos. Dá uma lição de boxe de verdade. Winston observou Victoria por alguns segundos e depois balançou a cabeça com desgosto. Arrogante. Exatamente o tipo de garota com a qual Lightning costumava. Bem, digamos que ensinava humildade nas ruas de Caracas. Tio, por favor, suplicou Keisa. Não conte nada a ele. Não quero que ninguém saiba. Saber o quê? Perguntou Tom, cada vez mais curioso. Winston suspirou profundamente. Tom, posso te chamar assim? Você parece um homem decente. Então vou te contar algo que pode mudar sua perspectiva sobre essa luta. Ele apontou para Keisa, que agora treinava sozinha no canto. Essa menina ali foi considerada a melhor lutadora de rua que Caracas já produziu. Lutadora de rua? Repetiu Tom. Aos 12 anos, ela derrotava homens 3 vezes maiores que ela. Aos 15, tinha uma reputação que fazia gangsters a respeitarem. Lightning Campbell não era apenas um apelido, era um aviso. Winston fez uma pausa. Ela parou de lutar quando conseguiu o visto para vir para cá. Jurou que nunca mais colocaria os pés em um ringue. Tom olhou para Keisa com novos olhos. Então por que ela aceitou lutar contra a Victoria? Porque, disse Winston, algumas pessoas confundem bondade com fraqueza, e Lightning nunca tolerou ser subestimada por sua cor, seu gênero ou sua origem. Do outro lado da academia, Victoria havia terminado outra série de publicações zombando de Keisa e agora falava com seu empresário pelo telefone. Michael, isso vai viralizar. Uma campeã mundial contra uma amadora é o tipo de conteúdo que os patrocinadores adoram. Dominação total. Só garanta que você não vai machucá-la demais, Victoria, disse a voz do empresário pelo viva voz. Não queremos processos por lesões corporais. Victoria riu às gargalhadas. Michael, relaxa. Vai ser tão rápido que ela nem vai ter tempo de se machucar. Winston ouviu a conversa e semicerrou os olhos. Tom, posso te dar um conselho? Aposte em Lightning. Por quê? Porque Victoria Sterling pode ser campeã mundial, mas nunca lutou para sobreviver. Nunca enfrentou alguém que aprendeu que perder significa não comer. Lightning não está aqui para ficar bem, está aqui para provar algo. Nesse momento, Keisa se aproximou deles com o suor escorrendo pelo rosto após o treino intenso. Tio Winston, o que você está contando para o Tom? A verdade, menina, que você não é a vítima indefesa que essa americana acha que você é. Keisa olhou ao redor da academia e percebeu que alguns dos outros boxeadores agora a observavam com curiosidade e um renovado respeito. Tio, eu realmente não quero. Não quero o quê? Mostrar quem você realmente é? Lightning,
Você passou os últimos meses limpando banheiros porque queria começar uma vida nova. Mas quando alguém tenta te humilhar pela sua cor, sua origem, seu passado, não há vida nova que possa apagar o que você carrega no sangue. Tom sentiu um arrepio. Keisa, posso te perguntar uma coisa? Por que você aceitou essa luta? Keisa ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para Victoria, que continuava gravando do outro lado da academia. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma dureza que Tom nunca havia ouvido antes. Porque pessoas como Victoria Sterling acreditam que podem nos menosprezar, nos humilhar, nos colocar em nosso lugar, baseadas unicamente na cor da nossa pele ou em nossa origem. Ela me olhou e viu uma vítima fácil, uma história para suas redes sociais, uma piada para entreter seus seguidores. Ela fez uma pausa. O que ela não sabe é que onde eu cresci o respeito não é dado, é conquistado. E quando alguém tenta tirar nossa dignidade, ela sorriu, mas havia algo predador nesse sorriso. Bem, às vezes Lightning tem que lembrar as pessoas por que se teme as tempestades. Nesse momento, enquanto Victoria Sterling continuava com sua atuação arrogante diante das câmeras, completamente alheia à conversa que mudava tudo a poucos metros de distância, todos na academia perceberam que estavam prestes a presenciar algo muito além de uma simples luta amigável. Era o momento em que anos de humilhação silenciosa finalmente encontrariam sua voz através dos punhos de alguém que havia aprendido nas ruas mais duras do mundo, que às vezes a única linguagem que certas pessoas entendem é a da força aplicada com precisão cirúrgica. Soou a campainha e as duas lutadoras se encontraram no centro do ringue. Victoria se lançou ao ataque imediatamente, lançando uma série de jabs rápidos que cortaram o ar exatamente onde Keisa estava 1 milissegundo antes. Que diabos? Murmurou Victoria, franzindo a testa, ao ver que seus golpes só conectavam com o vazio. Keisa se movia como fumaça, sempre um passo à frente, sempre fora de alcance. Seus pés deslizavam pela lona com uma fluidez que desafiava as leis da física, como se pudesse prever cada movimento antes mesmo de Victoria pensá-lo. "Fica quieta, garota", gritou Victoria frustrada, aumentando a força dos golpes. Então aconteceu. No momento exato em que Victoria perdeu o equilíbrio, após um cruzado mal calculado, Keisa contra-atacou. Seu punho esquerdo conectou com o lado do rosto de Victoria, com um som seco que ecoou por toda a academia. Victoria cambaleou para trás, tocando o rosto com incredulidade. Nunca havia sido golpeada com tanta precisão por uma adversária menor. "Impossível", sussurrou. Mas Keisa já estava se movendo de novo. O que se seguiu foi uma demonstração de arte marcial que mergulhou a academia em silêncio absoluto. Keisa não estava apenas lutando, estava regendo uma sinfonia de violência controlada. Cada golpe era calculado, cada movimento tinha um propósito, cada esquiva parecia coreografada. Victoria, desesperada, tentou usar sua vantagem de peso e alcance, mas era como tentar capturar raios com as mãos. Para cada golpe que lançava, recebia 3 de volta. Para cada avanço que fazia, Keisa já havia antecipado e contra-atacado. "Quem é essa garota?", gritou alguém na plateia. Winston sorriu do canto onde observava. "Lightning Campbell", murmurou com orgulho. O momento da verdade chegou no segundo round. Victoria, já ofegante e com o rosto marcado, percebeu que havia cometido o maior erro de sua carreira. Suas arrogantes publicações nas redes sociais continuavam sendo compartilhadas, mas agora os comentários haviam mudado completamente de tom. Victoria está apanhando de uma amadora. Onde está a campeã mundial? Essa venezuelana está destruindo ela.
Jerry, seu empresário, gritava instruções frenéticas do canto, mas Victoria mal podia ouvi-lo por causa do rugido da multidão que agora torcia abertamente contra ela. Foi então que Keisa decidiu mostrar quem ela realmente era. Lightning nunca foi apenas um apelido, disse ela calmamente, se aproximando de Victoria, que recuava apoiada nas cordas. Foi um aviso. A combinação que se seguiu foi tão rápida que as câmeras dos celulares mal conseguiram capturá-la. Jab, cruzado, gancho, uppercut. 4 golpes em menos de 2 segundos, todos conectados com precisão cirúrgica. Victoria desabou na lona como um prédio demolido. A academia explodiu. As pessoas gritavam, aplaudiam, gravavam tudo para as redes sociais. Victoria tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam. Pela primeira vez em sua vida, a invicta campeã mundial havia sido nocauteada por alguém que ela havia chamado de projeto social. 10, gritou Tom, que arbitrava o combate. Nocaute! Keisa se dirigiu calmamente ao canto onde atendiam Victoria. Você disse que queria me dar uma lição, disse suavemente. Espero que tenha aprendido que o respeito não se conquista pela cor, nacionalidade ou conta bancária. Se conquista com caráter. Victoria olhou para Keisa com os olhos cheios de lágrimas de humilhação. E pela primeira vez, algo que poderia ser respeito. Jerry correu para verificar o celular de Victoria. Suas stories zombando de Keisa haviam viralizado, mas agora por razões completamente diferentes. Milhares de comentários ridicularizavam sua arrogância. Victoria sendo destruída por quem ela chamou de amadora. Isso é o que acontece quando preconceitos encontram a realidade. Lightning Campbell acabou com a carreira de Victoria em 3 rounds. Meu Deus, Victoria, disse Jerry mostrando o telefone. Você precisa ver isso. Sua conta perdeu 100 mil seguidores na última hora. Os patrocinadores estão cancelando os contratos. Victoria pegou o celular com mãos trêmulas. Sua última publicação zombando de Keisa havia se tornado um memorial de sua própria humilhação. Os comentários eram impiedosos. Quem ri por último, ri melhor. A venezuelana ensinou respeito a essa racista. Lightning Campbell, 1. Victoria arrogante, 0. Tom se aproximou de Keisa, que estava sendo aclamada por todo o público. Lightning, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você não disse quem você realmente era desde o começo? Keisa olhou para Victoria, que ainda estava sendo ajudada a sentar, completamente derrotada física e emocionalmente. Porque às vezes as pessoas precisam cavar sua própria tumba antes de compreender o tamanho do buraco em que se meteram. Winston abraçou sua sobrinha com orgulho. Você ainda é Lightning? Não, tio, respondeu Keisa, observando como levavam Victoria da academia sob uma chuva de comentários sarcásticos. Lightning era quem eu tinha que ser para sobreviver. Hoje mostrei quem eu realmente sou. Alguém que não aceita o desprezo, mas que luta pela dignidade, não pela crueldade. Enquanto as câmeras continuavam gravando e os vídeos do nocaute viralizavam nas redes sociais, uma pergunta pairava no ar. Era possível que uma única luta pudesse reescrever não apenas 2 carreiras, mas a forma como toda uma comunidade vê o preconceito, o privilégio e a verdadeira medida da força humana? 3 meses depois, o contraste não poderia ser mais brutal. Victoria Sterling, a que fora campeã mundial invicta, estava sentada num modesto apartamento que havia alugado após perder sua mansão em Miami. Seus patrocinadores haviam cancelado
Tom Rodrigues estava no escritório da academia quando recebeu uma ligação inesperada. Alô, Tom, somos da ESPN. Queremos fazer um documentário sobre como você descobriu Lightning Campbell. Eu não descobri nada, respondeu Tom com honestidade. Ela sempre soube quem era. Só precisava de alguém que a respeitasse antes de ver seus punhos em ação. A transformação da academia também havia sido dramática. O programa de bolsas, que antes era apenas uma tímida iniciativa, agora recebia doações de todo o país. Jovens de comunidades desfavorecidas chegavam diariamente, inspirados pela história de Keisa. A lista de espera tinha mais de 500 nomes. Winston Campbell visitava sua sobrinha regularmente, sempre com o mesmo orgulho brilhando em seus olhos. "Lembra o que te disse sobre fome?", perguntou durante uma de suas visitas. "Você provou que não se trata de onde viemos, mas do fogo que carregamos dentro." Victoria, por sua vez, havia tentado várias vezes se reinventar. Criou um canal no YouTube para pedir desculpas, mas os comentários eram impiedosos. Tentou voltar ao boxe, mas nenhuma promotora importante aceitava suas condições. Suas economias evaporaram rapidamente sem os rendimentos dos patrocínios. Em uma entrevista desesperada para um podcast de terceira categoria, Victoria finalmente disse as palavras que deveria ter pronunciado meses antes. "Eu estava completamente errada. Keisa Campbell não era apenas uma lutadora excepcional, era uma pessoa que eu deveria ter respeitado desde o primeiro momento. Meus preconceitos me impediram de ver sua grandeza." Mas a internet tem boa memória. O vídeo se tornou meme novamente. Victoria tentando se desculpar depois de perder tudo. Keisa, quando soube da entrevista, demonstrou a classe que sempre a caracterizou. "Não sinto raiva dela", disse durante uma entrevista para a revista Sports Illustrated. "A raiva consome quem a sente. Prefiro usar minha energia para construir pontes para outras jovens como eu." Sua fundação Lightning Dreams já havia ajudado 300 jovens de comunidades desfavorecidas a conseguir bolsas e oportunidades esportivas. A primeira academia da fundação seria inaugurada em Caracas, Venezuela, na mesma comunidade onde ela havia descoberto que seus punhos podiam ser mais que armas de sobrevivência. Durante a cerimônia de inauguração, transmitida ao vivo para o mundo todo, Keisa segurou o microfone com as mesmas mãos que haviam nocauteado uma campeã mundial. "Esta história não é sobre vingança", disse com sua voz ecoando pelos alto-falantes. "É sobre dignidade. É sobre provar que o respeito não se conquista por privilégios, mas por caráter." O público explodiu em aplausos, mas ela não havia terminado. "Victoria Sterling me deu o maior presente de sua vida. Ela me subestimou. E quando alguém nos subestima, temos uma escolha. Podemos deixar que isso nos destrua ou podemos usar isso como combustível para nos tornarmos invencíveis." Tom Rodrigues, que observava da primeira fila, enxugou uma lágrima discreta. Ele havia passado décadas treinando campeões, mas nunca havia visto alguém transformar humilhação em inspiração com tanta elegância. Meses mais tarde, quando Lightning Campbell se tornou campeã mundial unificada, nocauteando sua oponente no mesmo segundo round em que havia derrotado Victoria, a primeira pessoa a quem agradeceu em seu discurso não foi seu treinador nem sua família. "Quero agradecer a todas as pessoas que tentaram me menosprezar, me humilhar e me colocar no meu lugar. Vocês me ensinaram que o verdadeiro poder não vem de onde nascemos, nem da cor da nossa pele. Vem da recusa absoluta em aceitar que outros definam nossos limites." Victoria Sterling assistiu à luta pela televisão em seu apartamento alugado, sozinha. Quando o árbitro levantou a mão de Keisa e a declarou nova campeã mundial, Victoria finalmente entendeu a diferença entre talento e grandeza. Uma pessoa pode nascer com talento,
Mas a grandeza se forja no cadinho da adversidade. Keisa Campbell não havia apenas vencido uma luta naquela academia de Manhattan. Ela havia reescrito as regras sobre o que significa ser forte, sobre o que significa merecer respeito e, acima de tudo, sobre como a melhor vingança não é destruir seu inimigo, mas se tornar tudo o que eles disseram que você nunca poderia ser. E enquanto Lightning Campbell brilhava sob os holofotes do sucesso mundial, provando que algumas tempestades não destroem, mas purificam e fortalecem, uma lição ecoava para qualquer pessoa que alguma vez tenha sido subestimada, humilhada ou menosprezada. Nunca deixe que ninguém defina seus limites baseado em preconceitos. A maior vitória é provar que eles estavam completamente errados sobre quem você realmente é. Se esta história de transformação e justiça tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal para ver mais histórias que provam que, às vezes, ser subestimado é precisamente a vantagem que precisávamos para reescrever nossa própria história de forma espetacular.